Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Todos acharam? Amém. Se puder botar no telão também, agradeço. Diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por essa noite, que o teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações a tua palavra. Edifica-nos, não deixa que nós saiamos daqui da mesma forma como nós entramos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, por graça e bondade, usa-me para a tua glória. E você que crer diz, amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre cicatrizes ou feridas. O que é que nós estamos carregando? Deus é aquele que transforma dor em propósito. Deus é aquele que reverte qualquer tipo de situação. Ele é especialista em transformar dor em testemunho. Todos nós passamos por rejeições, abusos, injustiças, e nós precisamos lidar com essas situações que muitas vezes são inevitáveis, e Deus é especialista, como eu disse, em transformar tudo isso para o louvor da sua glória, e Ele nos usa. E a vida de José retrata muito bem isso, porque esse último capítulo de Gênesis é o desfecho de uma história marcada por promessa de Deus. Deus deu sonho a José. Quando ele tinha 17 anos, Deus havia dado a José 2 sonhos. Aqueles sonhos não foram da cabeça de José. Foi Deus que havia idealizado para José aqueles sonhos. José verdadeiramente sonhou os sonhos de Deus. E quando nós sonhamos os sonhos de Deus, o inferno vai se levantar, as adversidades vão vir, a humilhação, injustiça, rejeição vão bater na nossa porta, mas aguenta firme, o final é Deus honrando a sua vida e te levantando para a glória do nome dEle. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia, homens e mulheres que inicialmente tiveram de Deus uma promessa, passaram por percalços, passaram por dificuldades, passaram por inúmeras lutas e desafios, mas eles perseveraram, eles buscaram a Deus, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao deserto. Deus transformou toda a situação dolorosa em algo prazeroso no final de tudo, porque as promessas de Deus precisam se cumprir, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele não falha naquilo que fala, e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Então todos nós carregamos essas dificuldades, e o maior desafio de José, queridos, não foi vencer a prisão física, foi vencer a prisão da amargura. O maior desafio de José foi enfrentar os seus irmãos depois que ele teve a oportunidade de vingar tudo aquilo que eles fizeram. Mas José entendeu algo poderoso. Deus havia preparado todo o cenário para que ele pudesse ir à frente e mudar a história, não só dos irmãos, não só da família do seu pai, não só da sua família, mas de todo o Egito, e toda a história revela esse homem de Deus que foi José. Então hoje eu quero caminhar sobre a vida de José, e eu sei que Deus irá falar conosco nessa noite. Toda ferida, gente, tem uma causa, não existe ferida sem causas, porque toda ferida revela uma dor. E aqui eu percebo que José foi ferido justamente em um local que ele
precisaria ser acolhido, cuidado e amado. A primeira ferida de José foi justamente nesse lugar de família, que deveria ser um local de acolhimento. Mas o pai de José, Jacó, no capítulo 37, versículo 4 de Gênesis, diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, o pai de José criou um cenário que ele não imaginava, um cenário de favoritismo, um cenário de partidarismo, um cenário de predileção, aonde um filho foi colocado como destaque em detrimento dos outros. O que isso brotou e produziu naquela família, naquele lar, entre aqueles irmãos? Inveja. Todas as vezes que um lar ficar dividido pela predileção e favoritismo de pai e mãe, isso vai gerar inveja, vai gerar sentimento faccioso, vai gerar contenda. E a gente vê claramente isso aqui na vida de José. José era amado e o pai não escondia o seu amor por ele. José recebeu uma túnica, como uma túnica de um príncipe, porque só recebia uma túnica semelhante à túnica que José recebeu, um príncipe. E José foi colocado como destaque na família, e os seus irmãos entenderam que o amor que eles poderiam receber do pai, esse amor agora seria um amor baseado naquilo que eles poderiam fazer, na performance, porque todas as vezes que um lar dividido, onde há favoritismo, a mensagem que os pais dão em um lar dividido para os seus filhos é: para eu merecer o amor do meu pai ou da minha mãe, eu vou precisar fazer alguma coisa. E muitas pessoas até hoje, para poder serem acolhidas, amadas e respeitadas, elas continuam fazendo coisas, elas continuam excedendo-se no trabalho, elas continuam olhando para a performance e não para a identidade. Performance fala de algo exterior, identidade fala de algo interior. Todas as vezes que nós ficarmos preocupados com a performance, é porque algo ali não está bem. Isso demonstra que a minha identidade foi construída completamente dentro de uma perspectiva equivocada de quem eu sou e, sobretudo, de quem Deus vê a meu respeito, ou o que Deus vê a meu respeito. Então José, ele foi privilegiado, mas isso foi custoso para a vida dele. Como eu disse, José tinha uma promessa, José tinha sonhos de Deus, José carregava a presença de Deus. Quando José foi vendido para o Egito, a Bíblia fala que Deus era com José. E aqui a gente vê algo também poderoso, porque a Bíblia fala que José prosperava sendo escravo, prosperava sendo servo, prosperava no cárcere, preso, porque a prosperidade vai para muito além de cifras. A prosperidade de Deus é quando você tem a presença dEle, é quando você carrega Ele, é quando você, aonde passa, carrega a glória de Deus. Então José carregava essa presença de Deus, mas também carregava dores. Capítulo 41 do versículo 55 de Gênesis, quando José sai do palácio e sai do cárcere e vai para o palácio, ele é colocado como governador do Egito. E o faraó lhe dá uma mulher, Safanate Paneia. E ele casa com essa mulher e tem 2 filhos. O primeiro filho, o primogênito, qual o nome que José dá a esse menino? Manassés, que significa esquecimento. A pergunta que eu faço a você é: José coloca o nome e diz: Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai. A pergunta é: será? Será que Deus
fez ele esquecer desse sofrimento, porque Deus não trabalha com amnésia. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de pegar as nossas dores, utilizar dessas circunstâncias, quando muitas vezes nós estamos aos cacos, e Ele nos forma novamente, e Ele coloca dentro de nós o seu espírito, para poder nós vivermos o seu propósito. Então José coloca o nome do primeiro filho, Manassés, esquecimento. A pergunta é: José esqueceu do seu passado? Não. Deus fez ele esquecer? Não. José estava ali ainda preso, mesmo depois de 22 anos, se eu não me engano, 21, 22 anos, que ele tinha saído da casa do seu pai. Ele ainda lembrava da dor que ele sofreu, da rejeição dos seus irmãos, da injustiça dos seus irmãos, e ali ele estava preso ao passado ainda, porque o nome do seu filho aponta para uma dor do passado. E quantas pessoas vivem assim até hoje, presas numa história dolorosa do passado? Mas Deus está aqui para te dizer que essa história do passado não deve servir de identidade para você. Não faça como Noemi, que ela quis trocar o nome dela, que é agradável, para Mara, que é amargo. Noemi estava passando por uma situação dolorosa, uma circunstância desfavorável, e ela disse: olha, não me chame mais Noemi, me chame agora de Mara, porque eu carrego dores, eu carrego o luto dos meus filhos, o luto do meu marido. Não me chame agradável, me chamem amarga. E a pessoa que anda nessa vibe ferida, e aqui é um dos sintomas de uma pessoa ferida, gente, ela não consegue olhar para aquilo que Deus irá fazer na vida dela. Ela não consegue vislumbrar aquilo que é bom e que ela está vivendo. Ela só consegue olhar para o passado e ver a tristeza do passado que amargurou ela, que trouxe ela para essa situação e esse comportamento. Mas, queridos, Jesus é aquele que sara as nossas feridas. Ele propõe que a gente troque o nosso jugo pelo jugo dele. Jesus nessa noite está dizendo: venham todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele tem um jugo de descanso, porque, como disse aqui outrora, o jugo não é só apenas um objeto de madeira, ele também aponta para um sistema de governo. Muitas vezes o jugo vai revelar um governo que nós estamos submetidos. E quantas pessoas estão debaixo desse jugo da culpa, do medo, da rejeição, da injustiça, e o seu vocabulário só é de dor, só é de angústia. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, que a boca fala o que o coração está cheio, porque palavras revelam as feridas da nossa alma. Palavras revelam as feridas da nossa alma. Quando José ainda estava preso, ele conversou com o copeiro. E olha o que ele disse em Gênesis capítulo 40, versículo 15. Se puder botar aqui no painel, o pessoal acompanhar, eu agradeço. Porque de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui fiz, coisa alguma para que me pusesse nesta masmorra. Observe a expressão, fui roubado. José ainda enxergava sua história apenas pela ótica da injustiça. Sua fala revelava que a dor ainda estava presente. Porque quando nós estamos presos na amargura, no ressentimento e na dor, o nosso discurso é como um disco arranhado. Só consigo enxergar dor. Eu só consigo enxergar medo. Eu só consigo enxergar tristeza, amargura. Mas a Bíblia fala que Deus é Deus de coisas novas. A Bíblia fala que eis que faço
coisas novas. A Bíblia fala que eu tenho uma nova identidade em Cristo, porque segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Esqueça da dor e lance em Jesus nessa noite. Porque a sua dor hoje pode ser arrancada pelo poder da palavra de Jesus. Queridos, eu poderia estar nesse lugar hoje, sabia? Pelo meu histórico de vida. Quem conhece o meu testemunho sabe. Quem conhece o meu testemunho sabe. E eu não vou cansar de contá-lo, porque eu sei de onde Deus me tirou. Meu pai foi assassinado na minha frente. Meu irmão morreu, se suicidou. E eu que o tirei, eu que o vi pendurado numa corda. Meu outro irmão foi assassinado, o irmão mais querido que eu tinha. Eu poderia estar nesse lugar de dor. Eu poderia estar nesse lugar de lamentação, de ó céus, ó vida. De que Deus não me ama, de que Deus não me aceita, de que o mundo todo está contra mim. Eu poderia estar nesse lugar. Mas eu decidi não viver uma vida amargurada. Eu decidi olhar para aquele que muda as circunstâncias, que muda tristeza em alegria, que transforma qualquer cativeiro em liberdade. Ele mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Aleluia! Deus é poderoso para fazer tudo aquilo muito mais abundante do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Ele é fiel para fazer isso, porque em mim opera o querer e o efetuar dele. Quando eu quero, aí Deus faz a diferença, porque ele precisa de uma porta aberta. Jesus, ele trabalha com legalidade, ou seja, ele precisa que você se disponha a ele. Quando ele falou para a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, mas eu só entro se abrir. Se não abrir, eu não entro, porque eu preciso que você abra. E essa fechadura, gente, não é por fora, é por dentro. Existe uma fechadura que está dentro de você, não está fora. Por isso Jesus não vai invadir o seu coração. Ele vai bater. E Ele está batendo nessa noite. Eu quero entrar, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero fazer de você uma nova criatura, que carrega um testemunho poderoso de quem eu sou e daquilo que eu posso fazer. Aleluia! Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê vários relatos de homens que tinham uma história terrível, homens que o mundo não dava nada, homens improváveis, mulheres improváveis, e Deus mudou o cenário deles, Deus mudou a história deles, e Deus poderá fazer isso hoje também na sua vida. Talvez você esteja me assistindo aí pela internet, e Deus está falando com você. Talvez você tenha dito, hoje eu dou um cabo na minha vida. Deus está dizendo para você, você foi chamado pelo meu nome. Aleluia! Eu te gerei na eternidade, não foi sua mãe que gerou, foram os meus decretos e os meus desígnios, eu te escolhi. Aleluia! Receba essa palavra no seu coração nessa noite, porque Deus está falando com você aqui nessa noite. O que é que nós precisamos fazer? É aceitar o convite do Eterno. Deus não pode se esquecer de nós, porque em Isaías 49, versículo 15, diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, de modo que não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. José achou que foi roubado, injustiçado, mas
Deus mudou a sua história. Eu quero falar sobre alguns sintomas de uma ferida emocional. Uma ferida da alma nem sempre aparece no rosto, mas sempre aparece no comportamento. Sempre aparecerá no comportamento. Porque o comportamento é o último estágio de um ciclo. Qual ciclo? Situação. Ocorreu uma situação que gerou um pensamento, que gerou uma emoção e que culminou no comportamento. Quando eu estou em uma situação, muitas vezes uma situação de rejeição, de injustiça, alguns vão interpretar, isso aqui é um decreto para a minha vida. Quantas pessoas hoje estão vivendo debaixo de uma palavra maldita, que um pai, uma mãe, um avô, um tio, ou até alguns que se dizem pastores amaldiçoam, porque nós fomos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. Mas por causa de uma falta de entendimento bíblico, existem algumas pessoas que andam amaldiçoando outras. Mas Deus nos chamou para abençoar. Não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. Deus te chamou, querido, para você liberar palavras de bênção, não de maldição, palavras de vida e não de morte. Deus é o Deus da vida, Ele é o mantenedor, o doador da vida. Da sua boca precisa ser liberadas palavras de vida, de bênção, que edificam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas só a que for boa para promover a edificação. Então, quais são os princípios, os principais sintomas de uma ferida emocional que muitas vezes está escondida por trás de um comportamento? Dificuldade para confiar nas pessoas. Pessoas que foram traídas têm dificuldade de confiar. Pessoas que foram traídas na vida têm dificuldade de acreditar nas pessoas. Medo de ser rejeitado novamente, necessidade constante de aprovação, baixa autoestima, tristeza constante, amargura, desejo de vingança, dificuldade para perdoar, vive preso ao passado. Quem vive ferido interpreta quase tudo através da dor. O óculos dela é dor, porque já se criou um sistema de crença. E o que é um sistema de crença? Um conjunto de verdades que uma pessoa aceita como absolutas. Então, esse sistema de crença impede ela de enxergar aquilo que Deus está falando. Meu Deus, quantas pessoas vivem assim? Deus está dizendo, você é uma nova criatura, você é uma bênção, você vai vencer, Deus está contigo, mas ela não enxerga isso. É uma fortaleza estruturada através de pensamentos. Mas existe uma palavra de Deus para você nessa noite, para mim nessa noite, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que Deus é aquele que destrói toda fortaleza e altivez do inimigo. Existem pensamentos que são pensamentos que o inimigo colocou dentro. E isso impede a pessoa de enxergar Deus, principalmente como um Deus bom, como um Deus Pai, como um Deus amoroso, porque a verdade dela está distorcida, porque a identidade dela foi formada na distorção, por conta de vários golpes de rejeição, de injustiça, de abandono, que ela foi inserido e viveu. Mas não, Deus tem uma nova história para você. Deus falou para Jeremias: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Sabe o que isso significa? Deus já estabeleceu e escreveu uma história para mim e para você. Quem acredita nisso, gente? Você acredita que Deus já estabeleceu uma história para você? Mas que Ele também te deu um livre-arbítrio e que você pode decidir viver a história de Deus ou viver a sua história? A pergunta é, você quer viver a sua história ou a história de Deus?
Porque a história de Deus tem prova. A história de Deus vai ter alguns percalços. A história de Deus, Deus vai levar você no vale, na casa do oleiro, para você saber quem é Deus. Porque antes de Deus colocar José no posto mais alto do Egito, exceto de Faraó, Deus primeiro precisou se revelar para José. Deus primeiro mostrou a José que se fabrica homem de Deus é no deserto. Se fabrica homens cheios do Espírito Santo é no vale. Se fabrica homens que ama o Senhor acima de qualquer outra coisa é quando essa pessoa entende o propósito da dor. A sua dor hoje, meu querido, minha querida, vai servir de um testemunho poderoso amanhã. Acredite nisso. Acredite nisso. Deus já está trabalhando na sua vida, mesmo você sem saber. O Deus que é invisível trabalha na invisibilidade para alguns. Mas quando Ele honra, Ele não honra na invisibilidade. Ele honra para que todos possam ver. A sua dor talvez esteja na invisibilidade. A sua prova talvez esteja na invisibilidade. Mas quando Deus levantar você, todos verão o que Deus irá fazer na sua vida. Olha a história de José. Olha a vida de José. Se Deus tivesse dito assim a José: José, você vai ser governador do Egito, mas antes disto, você vai passar aí 13 anos até chegar ao trono. E você vai ser, primeiro, vendido pelos seus irmãos, invejado por eles, lançado num poço, depois vendido por uma caravana de ismaelitas. Depois você vai chegar no Egito e você vai ser colocado como o governador da casa de Potifar. Mas lá, a mulher dele vai dar em cima de você, vai armar o bote e vai te acusar de abuso. E você vai ser preso, José. Você vai passar alguns anos preso. E depois, quando você achar que tudo já acabou, aí sim, José, eu vou entrar na história. E vou te colocar no lugar mais alto do Egito. Se Deus fizesse essa proposta para você, você toparia? Amém? Amém agora, porque a gente já sabe a história. Gente, mas não se preocupe, Deus nunca vai fazer isso. Porque se Ele fizer, a gente desiste. Deus nunca vai fazer isso. Porque se Ele fizer, a gente desiste na hora. Ele vai se revelando aos pouquinhos. À medida que você dá um passo, Ele mostra um pouquinho. Você dá outro, Ele mostra um pouquinho. Você dá outro, Ele vai mostrar mais um pouquinho. Você dá outro, mais um pouquinho. É assim que Deus trabalha. No passo a passo. Deus é Deus de ciclos. Deus é Deus que fecha um ciclo e abre outro. Detalhe, Deus é Deus de níveis. Quando você passa por um nível, Ele te coloca provas para você entrar em outro nível. A prova de Deus não mata, porque a fonte de toda prova vem de Deus. Mas quando há tentação, a fonte é o diabo. O diabo quer te derrubar. Mas lembre-se, Deus está colocando provas na sua vida para você ser aprovado e você receber de Deus aquilo que Ele prometeu para você. É assim que Deus faz. Deus está trabalhando em meio a essa prova. Porque para todo aprovado precisa de uma prova. 4. As consequências espirituais da ferida. É aqui, queridos, que a gente muitas vezes acaba lutando somente com os sintomas. Graças a Deus, a igreja Renova-me tem um olhar diferente em relação à libertação espiritual. Hoje nós conseguimos tratar não os sintomas, mas a causa que leva muitas pessoas a manifestarem vários sintomas
Porque quando um demônio se manifesta na vida de uma pessoa, ali não é a causa, ali é um sintoma, é uma febre. E quem já participou da oficina sabe o que eu estou dizendo. Quando um demônio se manifesta na vida de uma pessoa, é uma febre de 40 graus, é uma dor de barriga, ou seja, é um sinal de alerta. E aí a gente vai trabalhar e mapear e buscar qual foi a razão daquele demônio ter manifestado ali. E quando você investiga, o que é que você vai encontrar? Em muitos casos, feridas. Falta de perdão, ressentimento, mágoa. Infelizmente, por conta de uma rejeição, porque ninguém pede para ser rejeitado, ninguém pede para ser injustiçado, ninguém pede para perder pessoas queridas na vida, ninguém. Infelizmente, a gente passa por isso, porque isso é consequência do pecado original lá no Éden. Porque se Adão não tivesse pecado, a gente não estava sofrendo isso. Mas, infelizmente, a gente passa por isso, porque Jesus até disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente vai conseguindo vencer através do poder da palavra. E aqui a gente percebe que essas feridas não tratadas não prejudicam apenas as emoções, elas também afetam profundamente a nossa relação com Deus. Elas nos impedem de sentir a presença de Deus, de caminhar desejoso da presença de Deus, de ter paixão em ler a palavra. Então esses obstáculos se levantam e o inimigo, que é oportunista, ele se infiltra nas vulnerabilidades, nas fragilidades humanas. E é aí que ele se alimenta dessas situações de rejeição, de amargura, de ressentimento. Mas a solução, queridos, a cruz resolve todo ressentimento, toda culpa, todo medo, toda mágoa. A cruz de Cristo continua sendo suficiente. A cruz resolveu o meu problema eterno, mas também resolve os meus problemas terrenos. Tudo o que nós precisamos, Jesus já consumou na cruz. Lembra do grito dele lá no alto do Gólgota? Está consumado. Esse está consumado abarca tudo, coisas terrenas e coisas eternas, porque ele entrou no tempo sendo Deus, e ele modificou o tempo para que a gente pudesse desfrutar da eternidade. Aleluia! Ele saiu da eternidade, entrou no tempo, e ele mudou a nossa vida, resolveu a nossa eternidade, saiu do tempo e novamente entrou na eternidade, para que eu e você pudéssemos ter a alegria e a esperança de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Quinto ponto, Hebreus 12, versículo 5. Versículo 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura é algo que contamina a nossa vida. Ela acaba nos privando de ter o gozo, a alegria da salvação em Cristo Jesus. E aqui, gente, uma coisa que a gente sempre está batendo nessa tecla é a questão do perdão. As pessoas acham que o perdão é absorver o culpado. Mas perdão não é absorver o culpado. Perdão não é justificar o erro do outro, mas é sarar aquele que está ferido. Quando eu libero o perdão, eu não estou de maneira nenhuma absorvendo aquilo que aquela pessoa fez contra mim. Mas eu estou sendo curado pelo entendimento que eu tenho de que a graça que eu recebi e que eu não merecia, também deve sair de mim e alcançar aquele que está também me ferindo, me ofendendo. Porque um dia eu ofendi a Deus. Um dia eu e você ofendemos a Deus, porque estávamos em pecado. Mas em Cristo Ele rompeu isso, e Ele me deu
graça, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É pela fé em Cristo Jesus que a graça se manifesta a mim e a você. Quem aqui recebeu a graça de Jesus? Aleluia! Você é agraciado por Ele todos os dias. A graça do Senhor está se manifestando sobre a sua vida. Portanto, não retenha essa graça somente para você. Compartilha para aqueles que precisam, principalmente, do seu perdão. E aqui eu quero contar um testemunho. Um obreiro, ele era uma pessoa que orava, as pessoas eram curadas. Foi um vídeo que eu assisti recentemente, eu salvei esse vídeo porque eu quero trabalhar com ele lá na oficina. Esse obreiro, ele se deparou com uma situação muito desafiadora. O seu filho, de 9 anos, estava possesso um certo dia. E ele começou a questionar Deus. Deus, por quê? Por que o meu filho está possesso e eu oro e o demônio faz pouco caso de mim e ainda me ironiza, dizendo, você não ora e cura os outros? Você não ora e expulsa os espíritos imundos dos outros? Por que você não me expulsa? E ele questionou a Deus por conta disso. E aí, olha o que Deus disse a ele: você precisa amar. Ele falou, amar Deus? Eu nunca recebi amor dos meus pais, como eu posso saber o que é amor? E aqui, Deus fala, seu pai, eu quero que você ligue para ele, e eu quero que você libere o perdão a ele. E ele tinha anos sem falar com o pai. E aí, ele, em obediência a Deus, relutante, ele pega o telefone e liga para o pai. E ele liga para o pai, e ele se identifica, e o pai fala, quem é? Sou eu, seu filho, fulano. Ele falou, ô meu filho, tudo bem? Tudo bem. Ô pai, eu quero lhe perdoar. Eu quero também te pedir perdão por alguma coisa. Esse negócio de por alguma coisa, né? Alguma coisa tem nome, gente. Mas eu quero te pedir perdão por alguma coisa. E aí, o pai falou, tá bom meu filho, tchau. Bateu o telefone na cara dele. Aí ele falou, tá vendo Deus? Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que ele ia me tratar dessa forma, porque ele sempre me tratou dessa forma. Porque ele sempre me tratou dessa forma, durante tantos anos da vida que ele me rejeitou. E aí Deus falou assim, segundo ele, como é que você está agora? Você chorou como você chorava antes? Ele falou, não. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bem. Aí disse que Deus falou assim com ele, é porque o perdão não diz respeito ao outro necessariamente, mas diz respeito a você. Eu estou te curando, eu estou te sarando. Agora você pode ver que o seu filho nunca mais vai ficar possesso, porque o demônio já saiu dele. E o menino nunca mais ficou possesso. Porque quem é que prendia o menino? Uma falta de perdão. E eu vou falar aqui, ó gente, que eu já vi, Valdeir, várias vezes, casos de pessoas que manifestaram o demônio e quando a gente foi investigar, era falta de perdão. E o demônio resistia em sair. Aí depois que quando a pessoa tomou consciência, a gente falou, você precisa perdoar alguém? A pessoa caiu em choro. Caiu em choro. E começou a falar várias pessoas que ela não perdoava. E aí a gente conduziu ela a um perdão. Ela liberou o perdão. O demônio não mais manifestou na vida dela. É assim, gente, é princípio. Quando a gente abre margem para os demônios agirem, eles vão agir e ainda vão tripudiar. Mas se você fecha as brechas, nunca mais eles vão agir em nossas vidas. O perdão é curador, o perdão é transformador.
Finalizando aqui. O sinal de que a ferida virou cicatriz. Após a morte de Jacó, os irmãos acreditavam que José iria se vingar, porque era comum isso. Quando o pai morria, aí vinha o descendente dele e matava toda aquela família rival. A gente lê muito isso na Bíblia, principalmente no livro dos reis, primeiras reis, segundas reis. A gente vê muito isso. E os irmãos de José acharam que José iria fazer o mesmo. Quando o nosso pai morrer, José vai nos matar. E aí eles ficaram temerosos. Aí observa no versículo, no capítulo 50, versículo 19 a 21. Não temais, José dizendo, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Agora pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Meu Deus. O investimento de Deus, enquanto José estava no cárcere, no poço, na casa de Potifar, sendo desafiado e provado por sua fidelidade em não adulterar, em não cair no pecado, valeu a pena todo o investimento de Deus na vida de José, porque José entendeu que Deus havia colocado ele naquele lugar, naquele cenário, naquelas circunstâncias, para que ele pudesse ser um canal de transformação, de mudança na vida dos seus irmãos, da sua família e de tantas outras famílias. É assim que Deus poderá fazer também na sua vida. Deus está te preparando para você viver algo extraordinário, preparando você para viver algo inigualável, inimaginável, poderoso, que ninguém na terra poderá compreender, porque é os céus que vai fazer, é Deus que irá realizar. Ele opera aquilo que nós não podemos operar. Se você acredita, Deus estará trabalhando em seu favor. Não importa o que você está vivendo hoje, talvez você esteja vivendo a semelhança de José, sendo rejeitado, injustiçado, humilhado, mas aguarda um pouquinho de tempo, porque Deus poderá te erguer como José e colocar você em um posto excelente para glorificar o nome dele. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Propósito nunca diz respeito apenas a nós. Propósito diz respeito ao outro. Quando Deus faz algo em nós, é porque Ele está querendo me levar a algo mais na frente. Identidade, vocação e propósito. Essas três coisas precisam caminhar juntas para que você possa desfrutar daquilo que Deus fará na sua vida. Deus abençoou José, mas antes de abençoar José, Deus tratou José, Deus forjou José, Deus lapidou José na escola da dor. E José cresceu com um caráter firme, inabalável. E o nome de Deus foi glorificado, e muitas famílias foram abençoadas. Você sabia que muitas famílias vão ser abençoadas pelo ministério que Deus colocou sobre a sua vida? Você sabia que muitas famílias serão abençoadas pelo dom que Deus lhe deu? Você sabia que muitas famílias serão abençoadas pela vocação e a identidade firme que Deus forjou você para ser? Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa que carrega a presença do Eterno. Aleluia! Glória a Deus. Que nessa noite o seu discurso mude, que nessa noite as palavras que saem da sua boca mudem. Não mais dor, não mais humilhação, mas o que Ele fez comigo. Mas olha o que Ele fez comigo. Olha onde eu estou. Mas lembra daquela vez? Não. Tudo que eu passei serviu de trampolim,
de plataforma para que Deus pudesse me usar com autoridade para poder transformar vidas. Existe um texto, e eu quero fechar com esse texto aqui, que é tão tremendo, tão maravilhoso. Romanos capítulo 8, versículo 22, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Então todas as coisas estão cooperando para você. Se você ama a Deus, todas as coisas estão cooperando para que você possa viver o propósito dele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.